que está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 2. Se você puder me acompanhar, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, abra. Se você não tem, sente aí pertinho de um crente, que com certeza ele vai ter e você vai acompanhar. Amém? Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15. Versículos de número 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. E todos dizem amém. Meus amados irmãos, essa epístola aos Hebreus é uma epístola, uma carta muito rica, onde nós encontramos verdades profundas nesta epístola, que tem um autor até então desconhecido, mas isso não traz muita relevância no aspecto de não influenciar em nada do seu conteúdo, muito menos em sua inspiração. Existem muitas teorias, não vou discorrer sobre as mesmas devido tempo, a respeito da autoria de Hebreus, mas no período da Reforma, com o monge Martinho Lutero, foi difundido a ideia de que Hebreus possivelmente havia sido escrito por Apolo, e esta vertente ou esta corrente de interpretação tem ganhado força entre muitos estudiosos, mas isso não importa, pois não podemos afirmar algo que as Escrituras não nos revelam. O importante é sabermos que esta epístola aos Hebreus, ela está contida de um conteúdo muito rico, muito instrutivo, não só para a igreja que estava ali a se alimentar por este conteúdo no primeiro século, mas também para nós nos nossos dias. Por quê? Quando nós nos deparamos com as Escrituras Sagradas, seja qual for a parte da mesma, nós temos que entender primeiramente o que esta carta, o que este conteúdo, o que este escrito, a princípio, ele quis falar para a sua audiência original. Então, o que ela falou para os irmãos do primeiro século. E também devemos tirar daí as verdades contidas, que são universais e que se aplicam também em nossas vidas de forma viva e eficaz. Quem está entendendo diz amém para Jesus. Então, quando nós encontramos esta carta, o autor escreve a princípio com um cuidado muito grande. O autor escreve a princípio com cuidado de exortar os irmãos que estavam vindo do judaísmo, estavam se convertendo ao cristianismo, mas por conta das doutrinas dos judaizantes, muitos estavam caindo da fé. A verdade é que a carta aos Hebreus é escrita a uma igreja que estava caindo da fé. Irmãos, é muito perigoso quando um crente, ele cai da fé, ele cai da graça de Deus. Bom é cair na graça de Deus, mas cair da graça de Deus é horrível. E essa igreja estava caindo da fé, estava caindo da graça de Deus sobre a sua vida. Então ele escreve para admoestar, para mostrar a supremacia do Senhor Jesus Cristo em detrimento de toda e qualquer doutrina judaica. Ele estava dizendo que existiam as boas doutrinas judaicas, mas Cristo era maior e superior a todas elas. Com esta finalidade eles estavam assim, ao escrever, ele estava em seu coração exortando a esta igreja, exortando a estes irmãos a
prevaleceram na fé e na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas algo me chama a atenção quando nós chegamos no capítulo de número 2, precisamente nesses versículos que compartilhei com vocês, o 14 e o 15, o texto inicia-nos dizendo: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Olha, o texto aí, a princípio, inicia falando do que nós, de uma forma até técnica, poderíamos chamar da herança adâmica. A herança adâmica, ou seja, a participação que os filhos tornaram-se, ou tomaram, ou tornaram-se participantes em Adão. Com o pecado, e você conhece a história de Adão e Eva, eles caíram em pecado, eles foram destituídos da presença de Deus, e a partir de então, toda a humanidade passou a também ser participante nesta queda, passou a ser participante nessa mancha. E o texto vai nos dizer: e visto como os filhos participam da carne e do sangue. A expressão que ele utiliza aqui para participam é a palavra koinônio, que vem de koinonia, que fala de comunhão. Ou seja, ele, ao escrever esta participação dos filhos, ele está falando de uma participação comum que todos nós temos. E que participação é essa, pregador? A participação da carne e do sangue, a participação em um corpo. Você, para existir, é obrigado a participar da carne e do sangue. Eu duvido que alguém aqui conheça algum parente, algum vizinho, alguém que mora em algum canto que não seja formado de carne e sangue. Você, para existir, tem que participar de carne e sangue. Ou seja, esta é uma sorte comum aos homens, esta é uma participação comum a toda a humanidade. Para existir, tem que participar. O problema é que os nossos pais, eles estavam caídos diante de Deus, eles estavam em pecado. Então nós, quando nascemos, quando participamos, quando tornamos-nos com Ele participante comum da carne e sangue, também viemos em pecado. Quem está entendendo diz amém para Jesus. Amém. Pelo fato de nós estarmos em pecado, obviamente, nós também estávamos participando da consequência do pecado. E a consequência do pecado é a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz também que todos pecaram, todos participaram, todos tornaram-se comum nesta participação. Então todos estavam destituídos em pecados diante de Deus. E esta morte é uma morte espiritual, bem como morte física também gradativa, que todos nós, a cada dia que passa, envelhecemos um pouco mais, até que chegue o dia de nós também partirmos para estar com o Senhor, deixando este tabernáculo de carne, que assim é chamado de morte física. Ora, todos nós tornamos participante desta queda, todos nós tornamos participante deste pecado adâmico. Esta é a herança adâmica. Mas aí o texto ele continua dizendo, quem está com a Bíblia aberta acompanhe: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, o texto diz, também ele participou das mesmas coisas. Olha, o ele aqui eu não preciso explicar aqui. No contexto imediato desses dois versículos que lemos, você vai encontrar que ele é o Senhor Jesus Cristo. Até porque desde o versículo 1 que ele vem falando da supremacia de Cristo. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelo profeta, a nós nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. Ele vem falando da pessoa de Jesus. Então ele aqui diz, também ele participou das mesmas coisas.
participou de quê, pastor? Ele participou da carne e do sangue. O que o texto está dizendo para nós? Que ele também tomou forma humana. O que o texto está nos comunicando? Que ele encarnou entre os homens. O que o texto está afirmando para nós? Que ele se fez como nós, de carne e sangue. Aleluia, aleluia. Deixa eu correr. O texto está dizendo que ele participou. Mas o que me chama a atenção, e aqui você vai dar um glória a Deus, porque se você não der, eu vou ser igual disse o pastor Ricardo, eu vou descer aí, vou dar um glória por você e volto para pregar. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que ele diz, ele também participou das mesmas coisas. Mas quando você vai olhar, ele quando escreve que ele participou, ele não usa mais a palavra que ele usou quando diz que os filhos participam. Lá ele usou a palavra koinônio, que fala de koinonia, que fala de comunhão, que vai falar de sorte comum, de participação comum. Quando ele vai dizer que ele participou, aí ele usou a palavra metesto. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele participou voluntariamente de algo que estava fora de si mesmo. Ou seja, ele não precisava participar para existir, porque ele já é desde toda a eternidade. Diz o autor inspirado: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Ele não precisou participar para existir, ele participou voluntariamente de algo que estava fora de si, porque ele nos amou, porque ele viu a situação que nós nos encontrávamos, porque ele viu a situação de miséria que eu e você estava, que nós estávamos condenados, que nós estávamos sentenciados, que nós estávamos destituídos, que nós estávamos separados, que nós não tínhamos direito a estar na presença de Deus. Aí a Bíblia diz, ele também participou das mesmas coisas. Aí agora é que o texto começa a ficar interessante. Oh, aleluia! Agora que é por isso que eu disse que essa carta é muito rica, irmãos. Agora que o texto começa a ficar gostoso, observa comigo, aí ele vai dizer assim, ele participou das mesmas coisas. Aí ele vai dizer por quê. Ele diz, para quê? Pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Aleluia! Aleluia! O texto agora ele vai nos dizer que ele voluntariamente participou, que ele voluntariamente, ele agora assumiu que ele mesmo sendo Deus, porque o apóstolo São Paulo vai dizer no cântico que ele, ao escrever a carta aos Filipenses, escreve à igreja de Filipos, dizendo, tem pois em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele diz que sendo em forma de Deus, mesmo sendo Deus, aí o texto diz, não teve por usurpação, ou seja, ele não se apegou egoisticamente ao fato de ser Deus, mas ele voluntariamente, ele encarnou entre nós. Aleluia! 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 Aí o texto vai nos dizer, para quê? Pela sua morte. Me ajude a pregar, toque com carinho o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, para quê? Pela sua morte. Para que pela sua morte livrar-se, vai nos livrar. Ele vai aniquilar aquele que tem o império
vai livrar todos aqueles que andavam com medo da morte e da servidão. Aí observe que o texto ele vai dizer que ele, pela morte, nos liberta. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção, porque o texto, a Bíblia, ela vai nos ensinar que o salário do pecado é a... Mas a Bíblia nos ensina também que Jesus Cristo, ele não teve pecado, ele não veio em pecado. Foi o próprio Filho de Deus que encarnou na terra, no ventre da Virgem Maria, sem a participação de José, de forma milagrosa e miraculosa. Ele nasce puro, limpo, justo, separado dos pecadores. A morte não tinha, a morte não tinha poder sobre ele. A morte não tinha poder sobre ele. A morte não podia com ele. É mais ou menos assim. Quem é bom nisso é pregador itinerante para falar. Fazer essas analogias, essas conjecturas. Quem é bom é pregador itinerante. Eu não sou. E gosto deles, mas não quero ser. Né? Tem que ter uma coisa que eu não tenho, mas glória a Deus por eles, né, irmão? Mas vamos lá, o que eu quero dizer para vocês. Deixa eu tentar explicar. É mais ou menos assim. Como se um dia, lá em Belém, nasce aquele bebê. Mas como em todos os bebês que nasciam na humanidade, ele quando nascia, já vinha uma certidão de óbito antecipado para ele, porque dizia: este é pecador, logo o salário do pecado é a morte, este tem dia marcado para morrer. Naquele dia algo diferente acontece, quando aquele bebê nasce, lá naquela manjedoura em Belém, não tinha certidão de óbito prévia para ele, porque ele não tinha pecado, ele era puro, não existia consequência de pecado sobre a sua vida. Você imagina o anjo da morte desesperado, pensando: mas como é que pode isso? Como é que esse nasceu assim? Como é que esse nasceu assim diferente? Como é que esse, eu não tenho agora uma sentença de largar a morte sobre ele? Ele é diferente, por quê? E passa-se os anos, exatamente 33 anos e 6 meses, Jesus Cristo agora vai ser crucificado. Eu entendo como se este Jesus, o único que palmilhou sobre a face da terra, que a morte não tinha poder sobre ele voluntariamente chega para entregar a sua vida à morte. É como se ele chegasse e dissesse: eu vim aqui para morrer, mas a morte não tem poder sobre ele. Mas eu vim entregar a minha vida voluntariamente, mas a morte não tem poder sobre ele. Aqui nasce o significado de sacrifício vicário, palavra que quer dizer substitutivo. Ele não tinha pecado, mas eu tinha. Você tem coragem de dizer comigo assim: ele não tinha pecado? Diga: mas eu tinha. Ele não tinha medo da morte, mas eu tinha. Ele não estava sob o domínio da morte, mas eu estava. Ele não devia nada à justiça divina, mas eu devia, por causa da herança maldita que eu herdei de meus pais.
Glória. Para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Irmãos, eu sei que de repente para muitos irmãos, por que não dizer para a maioria dos irmãos, aqueles que são amantes da palavra, amantes do culto de doutrina, amantes da escola bíblica dominical, não fosse necessário eu abrir aqui um adendo para explicar o que eu vou explicar, mas de repente alguém precise. O texto diz que ele assim pela sua morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Os irmãos não confundam essa parte do texto como se Jesus estivesse pagando alguma coisa ao diabo. Não confunda. Jesus nunca deveu, nem vai dever nada para o diabo. Jesus veio para pagar uma dívida que era minha, uma dívida que era sua. Mas essa dívida que foi gerada por causa do pecado também não nos fez devedor ao diabo. Você também não devia nada ao diabo. Você também não deve nada ao diabo. A dívida que nós tínhamos era com Deus. O pecado que nós cometemos foi contra Deus. A dívida era com Deus. Agora, uma vez que o homem está em pecado, aí é diferente. Ele está sobre o império do mal, o império do adversário, o império do diabo. E aqui Jesus, ele vem pagar a dívida que eu e você tínhamos contraído com Deus, a dívida que nós tínhamos quase que a justiça divina exigia que fosse paga. Ele veio e pagou, quitou, cancelou, acabou com ela. E aí ele também aproveita e acaba com o império do diabo, com o império de Satanás, com o império do adversário. É como se ele estivesse dizendo: você agora não pode acusar mais ele diante do Pai, você não pode acusar mais ela diante de Deus, você não pode acusar mais ele de pecado nenhum, porque eu paguei, eu derramei meu sangue, o meu sangue tem um preço, o Pai aceitou, está pago, está quitado, está cancelada a dívida. Oh, aleluia! Você está sentindo a presença dele, irmãos? Você está sentindo a presença dele? Você está sentindo a presença dele nessa noite? Não, mandou. Oh, aleluia! O apóstolo São Paulo me fez lembrar de um texto aqui, da carta que o pastor leu, a leitura oficial, Colossenses capítulo de número 2, lá no versículo 14 e 15, ele vai dizer assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando todo potestade e principado, os expôs publicamente, e sobre eles triunfou. O que a Bíblia está dizendo aqui, quando fala que ele aniquilou o que tinha o império das trevas, saber, o diabo, é o que Paulo escreve aqui em Colossenses 2, 14 e 15. Engraçado que o que eu li foi Hebreus 2, 14 e 15 também, né? Para ficar bem juntinho. Lá em Hebreus 2, 14 e 15, e agora Colossenses 2, 14 e 15, vem explicar o que é isso aqui, que ele aniquilou com o império da morte, a saber, o diabo. Ele vai dizer, ele está dizendo que na cruz, quando ele bradou, diga comigo, na cruz,
cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Ordenanças, irmãos, fala de lei. A lei veio justamente para nos apontar o pecado. Essa cédula de dívida era a dívida que nós tínhamos contraído para com Deus, e a lei acusava ela dia e noite. E aquele que tinha o império ficava apontando para nós: ele pecou, ele pecou, ele pecou. Aí a Bíblia diz que ele pegou essa cédula de pecado, a minha cédula, a sua cédula, a nossa cédula, e cravou na cruz. Ou seja, ele cancelou o escrito de dívida. Irmão, dê glória a Deus. Ele cancelou o escrito de dívida. Você está sem dever nada no cartório do céu. Aleluia. Ele pagou a sua dívida. Ele riscou a sua dívida. Versículo 15 vai dizer: e despojando os principados e potestades, aqui fala do rei das trevas, os expôs publicamente e sobre eles triunfou. Eu vou acabar aqui por causa da Santa Ceia, mas deixe eu só explicar isso para você. É mais ou menos assim. Naquele tempo, quando os reis eles entravam em guerra, eles saíam para a batalha, guerreavam, entravam em conflitos. O rei que ganhava a batalha, ele pegava o rei que perdeu, os seus príncipes, traziam para sua cidade. O rei subia, o rei vitorioso subia no cavalo branco real, botava a veste real, a coroa de rei, pegava uma ponta da corda, na outra ponta estavam amarradas as mãos do rei que tinha sido derrotado e de todos os príncipes de sua corte. Aí o rei entrava na cidade, expondo